Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego com mais uma edição do Quarta Categoria, casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e também com exibição no canal Nosso Futebol. Começo pedindo para você que nos assiste ou que nos escuta que siga a gente no @pcategoria no Instagram e no Threads e também no X, que é o antigo Twitter. Compartilhe nossos episódios e se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o podcast Quarta Categoria. E também estamos no Spotify, também trazendo muito conteúdo sobre a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente tem mais uma edição mais do que especial do quarta categoria, né? Histórica. Entre as 16 temporadas disputadas até agora, poucos têm a oportunidade de dizer que foram campeões da Série D. E só um deles ganhou a competição em 2 oportunidades. Campeão pelo Botafogo da Paraíba em 2013 e pelo Ferroviário do Ceará em 2018, Marcelo Vilar, o único bicampeão da Série D, chega para contar algumas dessas histórias por aqui. Seja bem-vindo ao Quarta Categoria, professor Vilar. Obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar com vocês e acredito que nós teremos um bom papo aqui hoje. E quem também vai me acompanhar nesse papo é meu companheiro Marcos Barcelos, que desde 2020 está comigo no Quarta Categoria e agora vai ter a oportunidade de conversar com o bicampeão da competição. Tudo bem, Marcos? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, professor Marcelo Vilar e a todos que acompanham o podcast Quarta Categoria, tanto na podosfera quanto no canal Nosso Futebol. Vamos aqui conversar com um treinador que tem 28 anos de experiência como treinador, passou por 8 clubes só no futebol do Ceará, tem uma vasta experiência no futebol alternativo também, e a gente aqui sempre gostou de fazer as entrevistas com os treinadores do acesso, e eu acho que nada mais justo a gente trazer aqui o treinador que teve mais sucesso na história da competição, que é o Marcelo Vilar, e que este ano também disputou, vamos falar da participação dessa última temporada dele, e projeções para o futuro, com certeza, né? Vamos que vamos. Pois é, teve a melhor campanha e terminou a primeira fase de maneira invicta no Manauara, e essas e outras histórias a gente conta rapidinho depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. E a gente chega para mais uma edição do Quarta Categoria, um episódio histórico, né, para falar com o treinador bicampeão da competição, como a gente falou. Marcelo Vilar nasceu em Fortaleza, foi campeão cearense pelo Ceará em 97 e despontou no cenário nacional, surpreendendo muita gente ao ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em 2011 pelo extinto Roma. Em 2006 dirigiu o Palmeiras e um tempo depois retornou à sua região de origem para fazer história na Paraíba, e muita história. Porque o Marcelo Vilar foi bicampeão com 13 em 2009 e 2010 e pelo Botafogo em 2013 e 2014 do Campeonato Paraibano. E também conquistou pelo Belo o título brasileiro de 2013 da Série D e depois em 2018 pelo Ferroviário. Além disso, venceu a Copa Paulista pelo São Caetano em 2019, Campeonato Piauiense em 2021 e em 2022 pelo Fluminense do Piauí e em 2021 pelo Altos. E em 2024, como a gente acabou de falar, fez a melhor campanha da primeira fase da Série D, quando terminou invicto dirigindo o Manauara. Se for falar todo o currículo do Marcelo Vilar, né, ele próprio não vai ter muito o que dizer por aqui, porque vai demorar a 1 hora que a gente tem de programa. E aí eu vou começar abrindo as perguntas, Vilar. Você tinha muita história no 13, né? Bicampeão paraibano. E em 2013 você chegou num Botafogo que não vencia nenhum título há 10 anos. E em 2 anos você acabou entrando na história de um rival de um time que você também já tinha entrado na história e tinha aberto as portas para você na Paraíba pouco tempo antes. E eu queria saber como é que foi essa chegada ao Belo e se você tinha alguma dúvida de chegar em um clube que estava em um momento que não era dos melhores, estava se reestruturando, mas estava em baixa, de que conseguiria conquistar, né, esses grandes resultados que conquistou pelo Botafogo da Paraíba. Foi um período muito bom que eu passei aí na Paraíba, né? Eu considero a Paraíba hoje como um lugar especial para mim. Quando eu cheguei no 13, em 2008, a gente teve algumas dificuldades. Em 2009 nós perdemos o campeonato para o Souza, né? Final ali no
do Amigão, mas a direção acreditou no trabalho, deu continuidade. Em 2009 ainda, a gente foi campeão invicto da Copa Paraíba, quando ainda existia, né, a Copa Paraíba. E ali foi um trabalho bom porque se montou um time sub-21 praticamente, com poucos jogadores acima da idade. E ali, aquela base ali muito forte, em 2010, o time perdeu apenas uma partida no Campeonato Paraibano, foi campeão. Depois veio 2011, um time um pouco reforçado, o time foi campeão novamente e galgou o acesso. Muita gente diz assim que o acesso foi na justiça, mas foi porque o time foi em quinto lugar naquele jogo do acesso contra o Santa Cruz, aquele jogo histórico que ficou aí na Paraíba, né? E foram 2 jogos muito disputados, 3-3 em casa e 0-0 lá no Arruda, com 70 mil pessoas. Mas aí veio o desgaste, né? Passei 5 anos ali no Botafogo, no 13 praticamente, veio o desgaste e no final de 2012 eu acabei saindo. Quando eu saí, eu fui procurado pelo Breno para ir para o Botafogo, uma semana depois que eu tinha saído do 13. E foi um trabalho interessante, porque, como você falou, o Botafogo fazia tempo que não era campeão, e naquela época, isso fazia com que o time não tivesse calendário no segundo semestre, né? Porque se classificava no mesmo ano, se classificava para a competição. E o Botafogo tinha que ser campeão para poder disputar. E aí, aquele trabalho em que o presidente era o Nelson Lira, juntamente com o Breno, né, Ariano, a gente apresentou um projeto, digamos assim, né? Eu falava para eles que toda preparação ela é um processo, e esse processo tem etapas, e as etapas teriam que ser cumpridas. O que a gente tinha que fazer era abreviar as etapas. E uma das formas de abreviar as etapas era exatamente a etapa do conhecimento, quer dizer, a gente contratar jogadores que eu conhecesse e que eles conhecessem a minha metodologia, a minha forma de trabalhar. E aí eu falei para eles, mas os últimos 5 anos eu passei no 13. E a rivalidade, você sabe, aí é muito grande, né? Aí a gente acabou montando um time, uma base que já vinha comigo do 13. Eram 7, 8 jogadores no time titular. E aí gerou aquela coisa, é o 13B, é isso, é aquilo. Mas ele acreditou, ele deu um tempo bom de pré-temporada e tudo deu certo, né? Porque o campeonato, quando começou, o Botafogo passeou em cima dos adversários, porque teve uma preparação muito boa. Quando os times vieram nivelar, o Botafogo já tinha vencido a primeira parte do campeonato. E aí fomos para a final contra o 13. Perdemos em casa 1-0. Fomos para decisão lá em Campina Grande, tendo que vencer por 2 gols de diferença. Conseguimos, né? Fomos campeões. Aí veio o brasileiro e a gente reforçou a equipe, trouxe alguns outros jogadores e aí veio aquele título nacional, né? Muito bom, muito. Eu tenho muito boas lembranças da Paraíba. Professor, aproveitando que a gente está falando do Botafogo da Paraíba, recentemente a gente fez um episódio do categoria que a gente classificou os campeões da Série D de acordo com certos critérios, né? E a gente falou que o Botafogo da Paraíba teve com aquele título da Série D de 2000, um início de evolução para o que o Botafogo é hoje. E outras 2 prateleiras que a gente poderia ter classificado era de mudança de patamar ou de não ter aproveitado o momento, né, com o título. Eu queria saber do senhor como que você classifica
o título do Botafogo da Paraíba? Foi um início mesmo de evolução do clube? Foi um título no qual o clube não aproveitou esse momento para expandir mais? Ou você acha que esse título mudou o patamar do clube? Eu acredito que mudou, porque só quem estava lá para saber qual era a realidade. Você falou aí que fazia 10 anos que o time não era campeão, mas não era só isso, a estrutura realmente era muito precária. Para você ter uma ideia, o campo da Maravilha do Contorno, ele tinha só 60 metros. E os 60 metros para lá era mato. Coincidiu com a reforma do Almeidão, e teve dias que nós não tínhamos onde treinar. Muitas das vezes nós andávamos 60 quilômetros para treinar lá em Pilar, porque não tinha campo para treinar. Então a estrutura realmente ela era muito aquém do que era necessário. Para você ter uma ideia, o Totônio, que era meu auxiliar, quantas vezes eu pedi para ele ir conversar com os jogadores que estavam chegando para explicar que a estrutura não era aquela, mas que o respeito, o trabalho era salutar e que a gente ia conseguir coisas grandes. E muita gente comprou essa ideia, sabe? Eu digo que em 2 times, em 2 oportunidades, teve um atleta que foi muito importante nesse contexto. Esse contexto que a gente fala de estrutura, né? Porque a gente está falando de coisas aqui de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Então, as estruturas eram muito diferentes das que são hoje. E um atleta, eu sempre ressalvo isso, que foi o Varley, ele foi muito importante. Porque o Varley, na humildade dele, né, passar por onde ele passou, ele sempre foi uma pessoa que ele defendia e defendeu os trabalhos, mesmo com a estrutura sem ser a ideal. E o Botafogo ali, ele deu um salto, sim, ele construiu o seu centro de treinamento, construiu os alojamentos, muitas conversas que a gente tinha com a diretoria de futebol, com a presidência, muita coisa eles levaram à frente e evoluíram. Infelizmente, né, no próprio ano seguinte, em 2014, o time fez uma bela campanha na Série C, mas na reta final o time teve uma queda e não conseguiu a classificação. E durante esses 10 anos que ele está na série C, né, teve mais de uma oportunidade que o time poderia ter subido e galgar essa evolução que você está falando, sabe? Comparando-se o que era antes, o Botafogo sim soube aproveitar e se tornou um time bem diferente do que era anteriormente. Até comentei nesse episódio que a gente colocou nas prateleiras, Vila, que o Botafogo, naquela época, se ele não tivesse calendário, dificilmente ele conseguiria manter essa evolução de hoje, por exemplo, ser uma SAF vendida por 260 milhões de reais. E é um time que, nesses 11 anos de Série C, ele disputou 5 vezes o acesso e só teve perigo de rebaixamento, acho que em 2 vezes, 2017 e 2020, do ano da pandemia. Eu também acho que a prateleira deu uma elevada grande de patamar. A gente falando dessa Série D de 2013, na primeira fase o Botafogo, dá para dizer que nadou de braçada, né? Classificou com muita tranquilidade, só que na primeira fase. E aí, logo no primeiro mata-mata, pegou o Central de Caruaru, perdeu fora de casa e já teve uma batalha que acho que carregou um peso de 10 anos sem títulos para aquele jogo que conseguiu vencer nos pênaltis. Você lembra daquele jogo, professor? Enquanto a gente vai até colocar algumas imagens na tela. Lembro demais dos 2 jogos, né? Dos 2 jogos. São coisas assim que a gente às vezes diz no futebol que quando tem que acontecer, né? As coisas todas acontecem a favor, né? Porque aquele jogo lá contra o Central, ele foi dramático, né? Porque nós
tivemos um jogador expulso ainda no primeiro tempo, né? O André Lima. E com um jogador a menos, o jogo ficou complicado. E a gente fez 3 gols ainda, né? Para valer 1. E os jogadores, eles tinham assim como um compromisso reverter em casa. E não foi fácil, né? Não foi fácil. O jogo até estava numa situação boa, mas a gente tomou aquele gol. E aí, meu amigo, ali foi com o coração mesmo, né? O grito da torcida, a torcida empurrou, foi na emoção, acabou tática, acabou tudo. E aí, a torcida gritando, eu acredito, foi muito emocionante mesmo. E o Botafogo acabou se classificando nos pênaltis, o que deu assim uma moral muito grande para o time no restante da competição. Era uma casca que o time precisava ter, né, naquele momento para chegar nas fases decisivas. Exatamente, né? Mostrou ali que uma coisa que é fundamental e é super importante para que qualquer equipe queira chegar, né? Que era a união do grupo, né? O grupo era muito unido, realmente era muito unido, e eles colocavam o coração na ponta da chuteira. Era uma coisa que, quando eu cheguei em João Pessoa, eu via poucas camisas do Botafogo na cidade. Achava estranho, né? Porque Campina Grande é um pouco diferente de João Pessoa nesse sentido, né? E a gente via pouco. E aí, de repente, ressurgiu o amor do torcedor pelo Belo, né? E aí essa sinergia entre diretoria, imprensa, torcedores, jogadores, comissão técnica, isso aí foi muito importante para que o Botafogo conseguisse aquele importante título. Eu vou trazer para o papo, antes do Marcos continuar, mais um amigo nosso, companheiro do quarta categoria, que é o Felipe Augusto. Chega agora também para falar sobre essa histórica Série C de 2013 que o Botafogo venceu. O primeiro título nacional, o primeiro e único, na verdade, título nacional da história do futebol paraibano. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Tá sem áudio. Enquanto o Felipe se organiza, Marcos, pode seguir, por favor. Bom, eu já vou pular para a fase do acesso, né? Que o professor tem muita experiência no futebol cearense, como eu falei antes. Pelas minhas contas, foram 8 times que o senhor treinou no futebol do Ceará, né? Basicamente, um campeonato estadual quase inteiro, né? De clubes o qual você teve passagem, né? E o confronto do acesso em 2013 foi justamente contra um time que você não treinou, que foi o Tiradentes, né? E aí eu queria saber como é que foi enfrentar uma equipe que das poucas que você não treinou estava muito bem na competição, né? E como é que foi obter informações do clube naquela época, depois de outras passagens que você teve pelo futebol cearense, e agora naquela época comandando o Botafogo rumo a uma conquista muito grande que era o acesso para a Série C naquele momento. Marcelo, você fala aí assim que eu sou uma pessoa que conheço demais o futebol cearense, mas eu sempre uso essa frase que um treinador, foi um dos maiores treinadores aqui do futebol cearense, chamado Moésio Gomes, falou isso aí quando eu ainda tinha 15 anos e jogava nas categorias de base do Fortaleza. Ele falou uma coisa assim, ele disse, olha, futebol, não esqueçam disso, futebol foi feito para jogar na terra dos outros. E é uma maneira dele falar sobre a situação do Santo de Casa no Obra Milagre, né? E embora eu tenha passado por 8 equipes aqui, eu tenho trabalhado mais fora do que aqui mesmo em Fortaleza. E naquela época, se a gente for analisar, fazia 6 anos que eu estava no futebol da Paraíba, só da Paraíba, né? Fazia 6 anos. Então, eu conhecia as pessoas. O treinador, o Danilo Augusto, um amigo assim de longas datas, né? E alguns jogadores, como o Índio, por exemplo, um jogador que eu revelei aqui no futebol cearense no ano 2000.
e depois foi para o Vitória da Bahia e estava lá. Então, nós sabíamos que tinha um grande time, o Tiradentes. Mas a gente tinha um time muito experiente, sabe? Denilson, Varley, mandando aquela galera ali, né, com a juventude do Pio. Era um time que realmente era difícil de ser batido, sabe? Era um time assim que não tinha uma marcação muito aplicada. Eu precisava, quando queria uma marcação mais aplicada, usar a mão de alguns outros jogadores, né? Mas aqueles jogadores que estavam em campo, eles realmente faziam a diferença, né? Quando o jogo estava difícil, o Pio resolvia com uma bola parada, um chute de fora, né? Quando não, o Varley entrava. Varley, eu digo sempre, o Varley foi uma mola mestra, na verdade, porque na competição ele era o titular, depois ele saiu para a entrada do Fausto, né? Que hoje é o gerente aí. E mesmo assim, quando ele entrava, ele fazia diferença. Quer dizer, era um negócio muito interessante. Então, aquela partida decisiva foi muito difícil em casa. Não pense que não, que foi difícil em casa. Nós vencemos a partida 2-1, não foi de virada. Foi, inclusive, 2 gols do Varley, que ele entrou no segundo tempo, se não me engano aqui. Então, foi um jogo difícil. Aqui nós fizemos 1-0, aqui em Fortaleza, né? Fizemos 1-0 num dia que teve uma invasão aqui pela torcida do Botafogo, uma coisa linda. Aumentaram o ingresso. Foi um negócio assim, Marcelo, que você não consegue mensurar, porque o Tiradentes não é um time que tem muita torcida, né? E quando de repente a gente entra em campo, que a gente olha para trás do gol, tá a torcida do Botafogo, 900 quilômetros de distância, e uma parcela muito significativa da torcida do Botafogo incentivando. Então aquilo ali trouxe muita energia, e aí, mesmo tendo sido um jogo difícil, a gente acabou conseguindo, né, o nosso intento, que era passar para a Série C. Eu gostaria só de emendar, desculpa, Felipe, só emendar, aproveitando que a gente está falando do confronto do acesso, queria que você falasse um pouco da importância do Elenilson, né? Campeão brasileiro pelo São Paulo, campeão brasileiro da Série D pelo Botafogo da Paraíba, né? Como que ele foi importante não só para a campanha, mas também nesse confronto do acesso? Muito importante, cara. Como eu digo, assim, quando a direção do Botafogo sugeriu o nome do Lenilson, né? A gente de pronto concordou com a vinda dele. Nós não o conhecíamos, mas ele demonstrou o excelente caráter que ele era, porque ele, um jogador com a experiência dele, com a humildade dele, e era assim, era uma criança. Ele e Pio, o que eles tiravam de sarro com os outros jogadores, fazendo com que o ambiente ficasse excelente, como era o ambiente. Ele foi fundamental, não só com a qualidade técnica dele, mas com a liderança e com o ambiente que ele propiciava ficar. E a gente viu aí o gol do Lenilson, né? O gol do acesso. E pode parecer que é João Pessoa, mas essa torcida toda foi de João Pessoa para Fortaleza, como o professor Vilar falou. Foi uma invasão do botafoguense, o Varley também, Lenilson, jogadores que eram carimbados e que ajudaram o Botafogo nesse acesso. Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo. Opa, Ellison Marcos, perdão pelo atraso, já ia a tempo de falar com o professor. Marcelo, só voltando um pouquinho do Tiradentes, né? A Série D tem uma característica de muitas vezes um clube que não é tão tradicional, não tem tanta torcida, ele se coloca como favorito, né? Em algumas oportunidades. Vocês tinham essa visão também nesse confronto contra o Botafogo, que o Tiradentes seria o favorito, ainda mais pela característica defensiva, um time que tomava poucos gols, vinha de uma campanha muito boa na primeira fase, na segunda fase também conseguiu manter essa boa fase, e acabou que o Botafogo conseguiu eliminar. Vocês tinham essa visão também, que o Tiradentes estava em melhor fase, ou era algo que o mata-mata meio que muda essa percepção? Não, a gente respeitava, mas a gente não temia, não. Isso é verdade, a verdade é essa, certo?
como eu falei aqui anteriormente, Felipe, o Botafogo, nessa minha competição mesmo, ele às vezes oscilava dentro dos jogos mesmo, sabe? Por ser um time de característica ofensiva, um time que não tinha muita pegada. Essa aí é uma coisa. Você lembrar, o nosso lateral direito era o Ferreira, que eu brincava que ele jogava de bico fino e não jogava de chuteira, não, jogava de sapato bico fino, né? Com a elegância que ele jogava. Então, ele não era um marcador, mas ele era um jogador com muita qualidade. Então, assim, oscilava em determinados instantes, mas era um time que confiava, era um time que confiava na sua capacidade. Então, eles não temeram o Tiradentes, não. Embora o jogo tenha sido mais difícil do que a gente pudesse imaginar. Foram 2 jogos difíceis, não foram jogos fáceis, não. Eu lembro bem que foram jogos que a gente passou perrengue ali dentro do campo. Mas nós acreditávamos, sim, que nós iríamos passar. O Ferreira, nesse time do Botafogo de 2013, ele jogava quase que como um meia pelo lado do campo, né? Ele era um armador pelo lado do campo. Jogou muita bola nessa temporada, o Ferreira. Avançava muito. Você falou tudo, né? Era uma das coisas difíceis que os adversários que você ter um cara que arma pelo lado do campo, né? E geralmente o armador está por dentro, né? E o Ferreira, ele armava pelo lado do campo, que é uma coisa difícil e que era importante. Muitos não viam assim, né? Muitos, lá no próprio 13, o Ferreira, ele era de certa forma discriminado, porque eles eram acostumados, por exemplo, com aquele Wagner Diniz, com os laterais que era correria na vertical o tempo todo, né? E o Ferreira não, o Ferreira era um jogador que armava pelo lado do campo. Para mim, ele foi muito importante. O Ferreira jogou muita bola, realmente, tanto no 13 quanto no Botafogo, fez história no futebol da Paraíba. E o Botafogo conquistou seu único título nacional, o único da história do estado da Paraíba, também sob o comando do Marcelo Vilar, contra o Juventude, né, que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas em 2013 estava na final da Série D, ganhou o primeiro jogo em Caxias do Sul e chegou para um dia de finados em João Pessoa, dia 2 de novembro, o Almedão lotado, né, dentro da capacidade que cabia por conta de uma reforma visando ser subsede de uma das subsedes da Copa 2014 que acabou não acontecendo. E aí, com o Almedão lotado, professor, aquele gol de Rafael Aidar no finalzinho para fazer explodir a cidade de João Pessoa, né? Conta aí como foi essa sensação de disputar aquela final e todo o apoio que a torcida deu naquele jogo, enquanto também a gente vai dar umas olhadas nas imagens daquele jogo. Rapaz, foi muito bonito, né? Essas decisões, elas têm 180 minutos, né? Eu me lembro, a primeira história foi do jogo lá. Não foi em Caxias, né? Foi em Porto Alegre, lá no estádio do Grêmio. E eu lembro que nós estávamos perdendo o jogo 2-0. Né? Um jogo difícil. E aí o Rafael Aidar fez o gol lá também. Quando ele fez aquele gol, nós comentávamos lá no banco. Esse aí é o gol do nosso título. Né? Não só nós da comissão técnica, como jogadores acreditavam nisso. E aí, aqui, com aquela festa toda, era impossível, né? Não aconteceu o que aconteceu, porque realmente os jogadores estavam motivados e isso trouxe para eles um alento grande, uma coisa assim especial, né? E o time realmente fez uma grande partida e fez aquela história. Né? É uma coisa que fica na carreira de quem joga futebol, de quem trabalha no futebol. Uma conquista como aquela ali é muito importante. A gente tá vendo o gol do Rafael Aidar agora, que vai selar o título. Não, acho que não foi agora, não, foi depois. Mas dentro de tantos medalhões, né, a gente falou do Lenilson, do Varley, tinha os jogadores experientes, Ferreira, Celico, tinha Genivaldo também no banco de reservas, que foi titular do Botafogo, o ídolo da torcida botafoguense. Nessa Série D teve um personagem bem marcante para a gente encerrar essa parte sobre o Botafogo, que foi o uruguaio Mário Larramendi, né, que no jogo contra o Central e também na decisão teve momentos decisivos e foi quase que um achado seu para colocar um grande personagem desse título, né, professor? Foi, rapaz. Falam muito da mística da camisa celeste, né, dos uruguaios, né?
E alguns diziam que realmente o jogador uruguaio ele tem assim uma garra diferenciada, né? E ele demonstrou isso. O dedo do pensamento positivo dele era muito grande. Para se ter uma ideia, naquele jogo, não sei se você lembra, né? Ele estava dentro do calção dele com a bandeira do Uruguai, porque ele disse que ia fazer o gol. E ele fez gols muito importantes, não foi só esse da final, né? Porque no jogo contra o Central, ele fez um gol lá em Caruaru e outro em João Pessoa. E ele disse que ia fazer o gol e por isso ia levar ali no calção dele já a bandeira e estendeu, né, a bandeira do Uruguai, né, naquela decisão. O Mário realmente foi muito importante para nós também, porque era um jogador que transmitia garra. E era um jogador que não era titular, né? Foi titular em algumas oportunidades, mas sempre que precisou, acabou correspondendo para a alegria da torcida do Botafogo. A gente vai agora passar a falar sobre o segundo título de campeão brasileiro da Série D do Marcelo Vilar, que foi pelo Ferroviário em 2018. Você liderou mais uma vez, como em 2013, a fase de grupos com o Ferroviário, depois no mata-mata passou por Cordino, pelo Altos, e que era um mata-mata ainda regionalizado, antes de chegar no jogo do acesso contra o Campinense. Depois do acesso em Campina Grande, eliminou o São José do Rio Grande do Sul na semifinal, e com a vantagem da vitória construída por 3-0 no Castelão, no jogo de ida das finais, perdeu por 1-0 no Amigão em Campina Grande, mas ainda assim, nada que atrapalhasse a festa do título com o Ferrão e fosse conquistar seu bicampeonato na Série D. E aí você ganhou o Paraibano de 2013 em Campina Grande, conseguiu o acesso em Campina Grande, conseguiu o título da Série D em Campina Grande, além de ser, claro, um grande personagem da história do 13 de Campina Grande. É uma cidade que só traz alegria para você, né, Vilar? Rapaz, olha, João Pessoa e Campina Grande, penso em duas cidades maravilhosas. Muito bom. Rapaz, o Ferroviário foi assim, teve um sabor especial, porque o Ferroviário é o segundo time de todo mundo aqui em Fortaleza, né? Porque assim, quem torce Ceará no jogo contra o Fortaleza torce, né? No jogo Fortaleza e Ferroviário torce pelo Ferroviário, né? E quem é Fortaleza o Ceará torce Ferroviário. Então aqui todo mundo é um time muito querido. E aí eu poder fazer parte dessa história do Ferroviário em 2018 foi muito bom. Eu tinha estado no time em 2017, eu já estava na segunda divisão, e foi para a primeira divisão em 2017, nós montamos o time e acabou sendo vice-campeão estadual, né? Fazia muitos anos que o Ferroviário não conseguia chegar. E aí foi um ano também muito, muito bom, porque em um ano nós ganhamos 3 títulos aqui, né? Fazia 20 e tantos anos que o Ferroviário não conseguia um título. O último título do Ferroviário tinha sido em 88, se não me engano. Deu uma caidinha na conexão do Marcelo Vilar, daqui a pouco a gente volta, enquanto a gente vai vendo aí os lances, né, do jogo do acesso contra o Campinense em Campina Grande, né, Amigão lotado, e o Ferroviário perdeu por 1-0 no tempo normal e acabou vencendo nas penalidades a equipe do Campinense em Campina Grande, consolidando aí o segundo título de campeão da Série D do Marcelo Vilar. A gente estava falando aí, professor, sobre esse jogo, né? Uma decisão por pênaltis. E você estava falando, né, que fez história no Ferroviário porque fazia muito tempo que o time não conquistava um título, né? Desde 88. Exato, fazia muito tempo. E aí, quis Deus que fosse contra o Campinense, né? Em Campina Grande. Foi muito bom, Felipe. Cara, foi muito bom. Deus foi muito, muito bom comigo nessa situação aí. Jogos muito difíceis. O Ferroviário tinha um grande time, um jogador fazendo a diferença, que era o Juninho Quixadá e o Edson Cariús, né? E o restante do time com jogadores que realmente queriam chegar onde chegaram e chegaram com mérito.
Marcelo, você chegou, né, nessa campanha na segunda fase, né? O Maurílio havia Foi. sido demitido invicto, né? Como é que foi chegar num time que estava invicto, mas que demitiu o treinador? Como é que foi como é que foi esse trabalho, né, de continuidade ou de mudança, já que acabou que o Maurílio saiu mesmo invicto? Acho que você falou a coisa certa aí, a continuidade. Acho que foi importante você dar sequência àquilo que o Maurílio vinha fazendo. Né? Eu não entendi por que tiraram o Maurílio, né? Mas futebol tem umas coisas que, infelizmente... Alô? Ficou baixinho o seu som agora. Estou tentando entrar uma ligação aqui, mas tudo bem. Então, é o seguinte. Então, eu dei sequência. Ele vinha fazendo. Se você acha que vai mudar tudo da noite por dia, você pode se dar mal. E eu utilizei disso. Inclusive, a primeira pessoa a quem eu parabenizei e, inclusive, ofereci o título foi ao Maurílio, né, que começou aquele trabalho. Assim como em 2017, um time foi vice-campeão cearense, né, eu comecei o trabalho e quem terminou foi o Vladimir de Jesus. Marcos. Professor, você acabou de dizer para a gente que o Ferroviário acaba sendo o segundo time de praticamente todos os cearenses, né? Quem torce para Fortaleza acaba torcendo para o Ferroviário, quem torce para o Ceará também acaba torcendo para o Ferroviário de alguma forma, mas pelas suas 5 passagens pelo Ferroviário, né? E 3 títulos na conta, sendo um título nacional, acaba que a sua ligação com o clube acaba sendo um pouco diferente da maioria assim, dos cearenses que adotam o Ferroviário como o segundo clube. Há uma relação especial sua com o Ferroviário? Como é que é a relação sua com o clube? Seria o seu primeiro clube no futebol cearense? Eu passei pelos três, né? Na verdade é que eu passei pelos 3 clubes. Existe realmente um carinho especial, né? Porque o Ferroviário, ele houve uma aproximação muito grande. Por exemplo, agora mesmo eu estou treinando o Ferroviário, antes de voltar para o Manauara, pela amizade que eu fiz com alguns diretores. O Ferroviário, infelizmente, entrou numa situação que não deveria. Ele teve agora o rebaixamento, né? E atolado em dívidas. Está procurando soluções, talvez se transforme em SAF. Mas, nesse momento, eles lembraram do meu nome e eu estou com eles lá participando, de uma certa forma, da reestruturação, dando minha contribuição, né, para que o Ferroviário volte aos trilhos, né, e até bem colocado que o Ferroviário voltar aos trilhos. E, assim, é muito bom, sabe, esse relacionamento com o Ferroviário. Embora, né, o futebol é sempre assim, né, quando eu saí do Ferroviário em 2019, houve muitas críticas por parte do torcedor ainda hoje não entende por que eu saí do São Caetano, né? Me culpa segundo eles, pelo não acesso do Ferroviário à Série B em 2019, porque eu não sei se vocês lembram, em 2019 o Ferroviário, quando eu saí no final da primeira fase, nós estávamos 10 pontos na frente do 5º colocado, e o time não classificou para o quadrangular não, para o mata-mata decisivo naquela época, né? E eu fui para o São Caetano por uma proposta realmente irrecusável. E então, assim, é uma relação de, muitas vezes, de amor e ódio, né? Tem horas que alguns reconhecem, outros criticam. E é assim, né? Futebol é assim, infelizmente é assim. Para a gente encerrar um pouco sobre essa parte do campo da Série D de 2018,
coube a final ser contra um time onde você tem muita história, né? 2 títulos paraibanos e um acesso pelo 13. E em Campina Grande, enfrentando Marcelinho Paraíba, ídolo do futebol da Alemanha, do Brasil, do 13, da Paraíba. Mas essa vitória foi construída no Castelão, né? Uma vitória convincente e inapelável por 3-0, para só administrar a vantagem lá em Campina Grande, né, Vilar? Aquele time do Ferroviário, assim, a maioria dos jogos ele decidiu fora de casa, né? Porque mesmo tendo passado em primeiro lugar, a pontuação na primeira fase foi muito pequena, né? Então, o time fazia o resultado em casa e fora de casa sabia sofrer, né? Era um time que marcava muito e acabava conseguindo, né? Foi assim contra o São José, foi assim contra o Campinense, né? Foi assim contra o 13. Fazia o resultado em casa e lá fora seguravam. A exceção disso aí foi com relação ao Altos, porque o Altos estava 2 anos que não perdia lá no estádio deles lá, e eles conseguiram um empate com o Ferroviário no Castelão, e lá nós conseguimos uma vitória expressiva de 4-2, passando para a próxima fase. Vilar, você tem uma boa experiência em Série D, né? Tem 2 títulos, né? Isso já fala por si só. Mas eu queria falar de 2 campanhas suas, uma bem esporádica, né? Nem dá para falar que... Assim, dá para falar que é uma campanha, mas mostra muito também a falta de cuidado que algumas vezes os clubes têm, né? Com o Sergipe 2017 você fez apenas 2 jogos, né? E acabou saindo do clube. E também sobre o Fluminense do Piauí 2022, que era um time que a gente apostava com uma surpresa, mas acabou não engrenando. Queria que você falasse sobre essas 2 campanhas, né? Principalmente do Fluminense, onde você teve mesmo mais jogos para mostrar seu trabalho. Cara, no Sergipe, eu tenho, assim, você não só vence, né? Tem hora que você não consegue, né? Mas o Sergipe, naquele ano, foi uma decepção para mim, para o meu trabalho em si, sabe? Porque eu não consegui fazer com que o time rendesse o que eu achava que até eles poderiam render. Em 2017, eu cheguei no final do estadual, e nesse final do estadual nós não fomos para a final do campeonato. Então foi uma coisa que nada deu certo, né? Já o Fluminense foi diferente. O Fluminense, em cada situação a gente tem um aprendizado, né? E no Fluminense, uma excelente campanha na Copa do Brasil. Nós saímos para o Santos com uma partida muito boa que a gente fez, saiu nos pênaltis. Nós tínhamos vencido o Oeste de Itápolis, depois... Itápolis não, que é de Barueri agora, né? Oeste. E depois nós pegamos o Santos. Nós fomos campeão estadual. Mas, assim, nós tínhamos 2 jogadores, na minha opinião, que eles vinham resolvendo os jogos para nós. O time tinha um padrão bom, mas eles resolviam, que era o Eduardo, né? Inclusive jogou no 13 e no Campinense aí, né? E o Mário Sérgio que jogou aí no Botafogo, que eu levei ele para lá, e ele nesse ano era artilheiro do Brasil. Esses 2 jogadores, eles realmente eram a cereja do bolo, digamos assim, né? O time rendia e tal, mas infelizmente o Mário Sérgio foi embora, o Eduardo se machucou, e aí a gente não conseguiu mais fazer os gols, sabe, cara? O time continuava com um padrão interessante, competitivo. Teve um jogo que nós perdemos pro Moto, que nós estávamos ganhando o jogo de 2-1, nos acréscimos eles viraram. Quer dizer, umas coisas assim que, quando tem que ser, a gente falava nesse instante aqui, quando tem que ganhar, né? Se ganha, né? E quando não tem que ganhar, infelizmente, o time do Fluminense na Série D começou muito bem, mas depois, na reta final, o time não conseguiu a classificação. Professor, eu queria até voltar a falar do Ferroviário e fazer a mesma pergunta que eu fiz sobre o Botafogo.
Você acredita que aquele título de 2018 mudou o patamar do Ferroviário? Foi um início de evolução ou se o clube não aproveitou o momento? Porque até você disse que antes de sair do Ferroviário o time estava 10 pontos à frente do quinto colocado na Série C de 2019. E hoje a gente vê o Ferroviário de volta à Série D após fazer um bate-volta, né? São 2 bate-voltas aí no caso, né? E aí eu queria saber como que você encaixa aquele título do Ferroviário, em que patamar ficou o clube? Olha, o Ferroviário nunca foi um time que tinha, digamos assim, recursos financeiros sobrando. O Ferroviário sempre foi um time de descobrir talentos, descobrir jogadores e dentro da realidade financeira do clube. Ele sempre se trabalhou assim, o Ferroviário. E foi assim no ano de 2017 e em 2018. Em 2018, antes de eu chegar, o Ferroviário fez uma campanha muito boa na Copa do Brasil e entrou um dinheiro legal para o Ferroviário, onde ele melhorou a sua estrutura e essas coisas assim, entendeu? Melhorou bastante a sua estrutura e tal. O Ferroviário, depois dali, né, ficou oscilando em termos de filosofia, ficou trocando, digamos assim, de filosofia, e esse ano o Ferroviário gastou o que não tinha. E veio o rebaixamento e com ele muitas dívidas. E o Ferroviário ficou numa situação complicada, entendeu? Diga assim que talvez aquele ano de 2019, 2020 nós fizemos uma campanha muito boa na Série C, com condições de subir, só que na reta final aconteceu um caso aqui que eu reputo a isso a nossa não ter alcançado o objetivo. Foi que nós jogávamos no Castelão e aí começaram a reclamar que o gramado estava ficando muito ruim. Na época, o estádio Presidente Vargas não estava funcionando por conta da pandemia. Lá fizeram um hospital lá, né? E aí tiraram o Ferroviário, que o Ferroviário vinha ganhando de todo mundo no Castelão com facilidade. E nós fomos jogar em Horizonte e em 9 pontos que nós disputamos, nós só ganhamos 1. E aí ele poderia ter classificado e era um time que tinha condições de conseguir o acesso. Tanto que o time fez partidas contra os times que alcançaram o acesso muito boas. Então, assim, é complicado, sabe? Hoje em dia o nível da Série C está mais alto do que era antes. Então, a matemática, né, ela não é muito certa, não. Não existe uma receita para que as coisas possam acontecer, não. Agora, o que eu acho é que o Ferroviário, ele gastou o que não tinha. E isso, de certa forma, comprometeu o espaço do Ferroviário. Agora está chegando uma SAF aí, né? E aí existe a expectativa de que o time possa voltar a crescer. Bom, esse ano você treinou, né, o Manauara que foi protagonista dentro de campo, né, pela campanha muito boa que fez a primeira fase, mas antes da Série D também foi protagonista por uma declaração do presidente do clube, né, que afirmou que o time se licenciaria do futebol caso não subisse de divisão. Como é que foi? Você ficou sabendo sobre essa declaração e como foi trabalhar com essa pressão, digamos, interna, que acabou não acontecendo, já que o Manauara vai permanecer no futebol, mas como foi lidar com essa questão? Felipe, é o seguinte, eu fui para lá, para Manaus, para trabalhar no Nacional, né, no começo do ano. A convite do Fernando Gaúcho, eu fui para lá. E aí, foi que eu comecei a ter uma ideia da história do que estava acontecendo lá, né? E aquela declaração do presidente, ela partiu muito de um problema que aconteceu num jogo do Manauara contra o Paritins, não. O Manauara se envolveu
na situação de que o Rio Negro estava sendo goleado pela equipe de Paritins e saiu de campo. Coincidentemente, o presidente estava lá no estádio assistindo o jogo, coisa normal, né? E aí ventilou-se a história de que ele teria comprado o time do Rio Negro para sair de campo, porque o resultado interessava ao Manauara, porque com aquele resultado, o Manauara teria calendário para 2025, o que vai ter agora no ano que vem. Então ele ficou muito chateado, sabe, com isso. Deu uma repercussão, uma celeuma muito grande. Ele, pelo que eu conheço, ele não seria capaz disso. E aí, diante dessa decepção, foi que ele deu aquela declaração de que ele poderia sair do futebol. Mas, depois disso, né, ele me contratou alguns jogadores interessantes. Não fui eu que montou aquele time, na verdade, mas o time era muito bom. A estrutura que ele dá é muito boa. E aí o time mostrou que tinha condições, né? E ele repensou aquela situação, entendeu? O que aconteceu foi isso. O time encheu os olhos de todo mundo e ele está bastante satisfeito, feliz. Inclusive, eu renovei o contrato com ele, eu estou voltando para lá agora em dezembro, para dar sequência no trabalho lá. Ele reforçou a equipe, renovou com 16 jogadores. Quer dizer, ele está fazendo a coisa como é para ser feita no futebol, né? Agora, isso aí não é garantia de resultado, né? Eu sempre digo, a gente tem que fazer o que é certo, né? Agora o resultado vai depender de 1001 fatores. Professor, para fazer minha última pergunta aqui, né? O senhor já passou por vários formatos da Série D, né? Formato com apenas 4 times na primeira fase, outro com formato com 5, agora formato com 8 e até mais mata-matas do que antes até, né? Eu queria saber para você qual que seria o formato mais difícil de se disputar. Você ter aquele formato de menos jogos, talvez até menos desgaste na competição, mas muito menor também a margem de erro para buscar um acesso ou até mesmo um título, ou o formato atual que nós temos mais jogos, mais desgaste e também maior brecha para um relaxamento ali que pode até pôr em risco uma campanha que comece muito bem. Né? Qual que seria o formato para você mais complicado de se jogar? Eu sempre sou adepto de que os campeonatos deveriam ser ponto corrido, sabe? É impossível ser feito na Série D, né? Porque são equipes demais. Eu achava que deveria ser um campeonato de ponto corrido regionalizado, com uma final lá na frente. Então, eu acredito que a forma que é disputada hoje, ela poderia ser, digamos assim, corrigida, principalmente com essa relação de mata-mata, porque realmente o mata-mata, ele tira tudo. Em 2 jogos você pode jogar tudo fora, né? O próprio time do Manauara, uma partida ruim que nós fizemos lá contra o Retrô, tirou a gente, né? Porque, na verdade, o jogo em casa foi totalmente diferente. Eu acreditava que nosso time poderia ter feito uma partida melhor lá, coisa que não aconteceu. Então, assim, você faz uma campanha muito boa e acaba ficando no mata-mata, sem vantagem nenhuma, a vantagem só de jogar a última partida em casa. Essas são minhas críticas com relação à forma de disputa, mas eu acho que essa forma aqui, de hoje, ela se torna melhor do que as anteriores. Porque também tem uma outra coisa, sabe, Barcelos, o seguinte, muito pouco se olha a CBF para a situação dos profissionais que trabalham na Série D. Porque o campeonato muito curto, por exemplo, os estaduais esse ano serão mais curtos ainda. Existe uma obrigação de que o clube tem que fazer um contrato de 3 meses, no mínimo,
Aí você faz, e depois o desemprego que deixa para jogadores, comissão técnica, é muito grande. Aí o cara diz assim, vamos fazer assim, não, mas se investir, vai. Sim, tanto faz. Se você tem 8 e classifica 4, você pode ter o mesmo investimento com todos os clubes, 4 clubes vão parar bem antes. Nós estamos hoje em final de novembro, começa dezembro agora, mas se você for ver aí, tem muitos profissionais que estão 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem atividade, né? Isso é desumano para qualquer profissional. E a base da pirâmide que a gente costuma dizer, né, que fica totalmente desguarnecida, né, porque o Brasil tem 4 divisões, são 60 nas séries A, B e C e 64 na série D, só que no universo de mais de 800 clubes profissionais que a gente tem, né? Então você soma aí elencos, comissões técnicas, funcionários que ficam 8 meses, 9 meses do ano desempregados, né? Porque não tem mercado para que eles atuem. Então é uma situação bem complicada. É complicado. Professor Marcelo Vilar, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Quarta Categoria. E para encerrar, eu queria fazer só mais uma última pergunta, que é qual é a sensação que você tem de ser o treinador, o único treinador que ganhou 2 vezes a Série D do Campeonato Brasileiro? Rapaz, essas coisas são coisas assim que a gente não fica lembrando toda hora não, né? Mas é uma coisa que traz orgulho, né, cara? Eu confesso que esse ano eu achei que eu ia colocar de novo com o Manauara, viu? Porque o time realmente ia jogando futebol para isso, né? Inclusive no último jogo, né? O jogo que nós saímos nos pênaltis, o time chegou a fazer 4 gols no jogo, foram 2 gols anulados, né? Não importa se estava certo ou estava errado, mas é o que mostra que o time tinha capacidade, né? Porque uma coisa aconteceu, vocês que um canal que olha para a Série D, muita gente dizia assim, não, o Manauara está conseguindo esse resultado porque é na chave lá do Norte, né? Jogando contra os times do Norte, e a gente mostrou contra o Retrô que não é assim não. Não era assim não, né? E o time estava no mesmo patamar dessas outras equipes aí. Infelizmente, dessa vez a gente não conseguiu, mas em outras a gente conseguiu, né? Nós saímos nos pênaltis dessa vez, mas em 2018 nós passamos nos pênaltis contra o Campinense. Em 2013 nós passamos nos pênaltis contra o Central, né? Então essa é a ciranda do futebol, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo Vilar. Fica aí agora um espaço aí para você fazer suas considerações finais e mandar um recado, talvez para o torcedor do Manauara, né, onde você vai estar em 2025. Agradecer demais a vocês a oportunidade de ter participado, né? Me colocar à disposição para outras oportunidades, sabe? E esperar que todos nós, né? Comissão técnica, atletas, imprensa, todos nós tenhamos um feliz 2025 cheio de coisas boas que nós estamos precisando. A gente, desde 2020, a gente sempre conversa com os 4 treinadores que conquistaram o acesso de 2020 para cá. Então, quem sabe, no fim de 2025, a gente não conversa mais uma vez falando sobre o acesso do Manauara. Então, mais uma vez... Deus lhe ouça. Então, eu agradeço também ao Felipe, ao Marcos, a todo mundo que acompanhou a gente por aqui, e a gente vai desejando um bom final de programa, um bom resto de semana para todo mundo e até a próxima oportunidade.